Boa noite, Odair. Primeira derrota do ano. Eu queria que você começasse explicando o que hoje não deu tão certo, o que tinha dado nos últimos jogos, e também porque o time teve essa dificuldade maior hoje para conseguir criar boas chances de gol. Vou começar pela parte final da tua pergunta, porque foi exatamente isso, a parte final, a parte de criação, de construção, né? Nós jogamos com uma equipe bastante organizada pelo Bonamigo, com as linhas média-baixa, dando a posse para nós, e nós também tentando produzir essa posse, e dessa posse tentando construir nossas situações de gol, oportunidades e criar um jogo não só de posse, mas um jogo de velocidade, de intensidade. E nós, realmente no jogo hoje não tivemos essa velocidade, né? Fomos muito lentos nas ações, e quando você é mais lento nas ações, você permite que o adversário que está dentro de uma proposta de contra-ataque, de transição, não criar tantas dificuldades para ele. Eu acho que nós criamos, se eu não me engano, uma ou duas situações de chance de gol, o que mostra que nós tivemos volume, nós tivemos o controle, mas desse controle, desse volume, não se produziu situações claras, chances claras ou situações perigosas para que a gente pudesse fazer o placar. No momento até que eu fiz as substituições para que a gente tentasse algumas ações diferentes nesse sentido, a gente acabou tomando um gol no contra-ataque, continuou jogando praticamente dentro do campo deles, mas esse dentro do campo deles nós não conseguimos produzir para que a gente pudesse empatar e virar o jogo. A derrota é uma situação que nós não gostaríamos, não é uma situação que a gente goste, nem vai trabalhar com isso, com essa de achar que é normal. A derrota a gente não gosta, e isso está dentro do grupo. Agora, a gente sabe que dentro de um processo de construção de equipe, oscilações, momentos difíceis, adversidades vão acontecer, e nós precisamos estar preparados para isso, para ter equilíbrio. Como eu disse, nós não tínhamos todas as situações prontas quando ganhamos 4 partidas, e eu falava isso, né, que tinha muita coisa para acontecer, e é exatamente isso. Acontecendo a derrota, também não nos dá a classificação ainda, que poderíamos ter fechado a classificação já. É uma sequência difícil, uma sequência que é ruim para todos os times, né? Nós estamos tendo que mexer bastante dentro dessa possibilidade dos jogadores que estão jogando. Então, tudo isso vai criando, né, não vai dando aquela consistência, não vai criando aquela identidade, vai dificultando mais o entrosamento, como eu disse das outras vezes, que a busca é essa, o mais rápido possível. Mas penso que dentro desses 5 jogos o saldo é positivo, e temos que continuar forte naquilo que produzimos de bem nesses 5 jogos, e aquilo que tivemos dificuldade, vamos trabalhar dentro do pouco tempo que temos para que a gente possa evoluir e também encontrar soluções diferentes para quando a gente enfrentar esse tipo de jogo. Odair, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a entrada do Nenê no segundo tempo, que mudou esse panorama que você expôs aí agora, e falasse um pouco sobre o Miguel também, que das 3 alterações você não tirou o Miguel do campo. E ele tem só 16 anos, e a gente viu um diferencial nele, que apesar de errar algumas jogadas ali no segundo tempo, alguns passes, mas ele tem muita coragem de tentar, de buscar, de assumir a responsabilidade, e já que ele é um menino, né, em relação a outros jogadores mais velhos. Queria que você falasse sobre essa coragem dele. Isso é o que faz ter 16 anos e estar recebendo a oportunidade, estar num time gigante como está nos profissionais, é porque ele realmente tem essa personalidade de jogo. Agora, você pode notar que em muitos momentos o enfrentamento físico, quando vai para o enfrentamento físico, ele vai ter dificuldade, isso aí vai melhorar com o tempo, porque ele vai evoluir, ele vai ficar mais forte. Ele ainda, como eu disse nas outras vezes, ele é um jovem que está fechando cadeia de maturação, que está melhorando nesses aspectos e vai evoluir muito, tem 16 anos, né? Então, a gente está trabalhando com ele. Agora ele tem essa personalidade de jogo, e a manutenção dele em campo e a entrada do Nenê era justamente para que a gente colocasse jogadores por dentro que pudesse jogar nesses espaços, nesse entre linhas, porque como o adversário estava com a linha bastante baixa, a gente estava conseguindo produzir para chegar até ali
naquela fase ofensiva, nós precisávamos daquele momento um bom domínio, um bom passe, uma boa tabela, uma boa triangulação, e foi justamente isso que a gente não conseguiu. A gente, em poucos momentos, conseguiu produzir essas situações de jogadas técnicas e criar volume, criar oportunidades de fazer o gol. Então, nós tivemos provavelmente uma boa posse, uma boa troca de passes, um bom volume nisso, mas desse volume e dessa troca de passes toda, a gente não conseguiu produzir realmente aquilo que faz diferença no futebol, que são situações perigosas. Quanto mais situações perigosas, mais chance de você fazer o gol e ter a vitória. Então, como eu disse, evoluções, né, para os próximos jogos a gente buscar essas evoluções, são aprendizados, são situações que a gente enfrenta e que, quando enfrenta novamente lá em outra partida, buscar outras soluções que a gente buscou hoje. Então, vamos seguir trabalhando. O grupo está triste pela derrota, né? Porque é um grupo realmente que se doa, que se dedica, mas amanhã nós temos que trabalhar de manhã, porque terça-feira temos uma decisão de Sul-Americana, então não tem muito tempo. É o que está acontecendo para nós nessa sequência de jogos aí. Daí, tudo bem? Boa noite. Eu penso que o início de temporada, independentemente da competição, mas, de fato, no Brasil, o início de temporada é o campeonato estadual, aqui o Campeonato Carioca, vivido por você pela primeira vez na condição de técnico. Até onde vai o laboratório do treinador para outras competições? Você já tem Sul-Americana na semana que vem, e aí, na sequência, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Até onde vai esse laboratório e se é possível, simultaneamente, pensar nesse laboratório para a evolução da equipe com, propriamente, um título carioca? Não, é que a grande dificuldade, eu nem uso a palavra laboratório, porque é o Campeonato Carioca, né, é o tempo que eu tenho, que nós temos aqui, que o Vasco tem, que todos têm. O Flamengo é que está usando de uma forma diferente, né, oportunizando fazer uma pré-temporada com mais tempo, maior para seus jogadores. Botafogo usou dos 2 primeiros jogos, nós não. Nós, como eu disse lá nas outras entrevistas, com a perda de muitos jogadores e a vinda de outros jogadores diferentes para o grupo, nós precisávamos treinar, jogar o máximo de tempo juntos, treinar o máximo de tempo juntos para que a gente pudesse criar essa ideia de time, essa identidade, né? Se fortalecer cada vez mais em termos de entrosamento, mas aí vão acontecendo aquelas coisas que elas não estão, que o futebol não é 2 mais 2 é 4. Né? A gente tinha uma ideia inicial lá atrás, quando iniciou a preparação, os jogadores se machucaram porque talvez estavam dentro da sua vontade. Com a pressa que nós tínhamos de 7 dias, a gente acaba acelerando os processos, e aí jogadores importantes do grupo, que têm características ofensivas, ficaram fora. Jogadores que, por exemplo, das inscrições não puderam no primeiro momento ser inscritos, então a gente teve que optar também por outras situações, e que na sequência de jogos, aqueles jogadores que talvez a gente tivesse uma ideia de jogarem juntos, não puderam estar juntos, porque tinha que fazer essa troca para que a gente fortalecesse fisicamente também para as partidas de 3 em 3 dias. Então é com calma, com tranquilidade, sabendo desses processos todos, sabendo que isso é uma evolução. Que bom que a gente conseguiu esses primeiros 4 resultados, né? Como eu disse na vitória, não estava tudo certo, e nós sabemos disso, que não está, e temos que evoluir, vamos evoluir, o time vai crescer em todos os aspectos, mas isso é um caminho. Não se constrói uma equipe sólida, com entrosamento, que se conhece, que conhece os movimentos de cada um só por impulso, ou sem saber, sem visualizar, sabe que aquele companheiro está fazendo movimento com 20 dias de treino com jogadores novos. Não é assim, né? Então nós sabíamos que a vitória era importante em termos de resultado, mas também que nós precisávamos evoluir e seguir nessa caminhada. A vitória gera confiança, gera tudo isso para que a gente também pudesse pontuar como tem essa pontuação na tabela. Então, a derrota a gente enxerga hoje como um aprendizado para que a gente possa melhorar bastante nos aspectos que tivemos dificuldades hoje, fazer uma visualização também sobre a característica da equipe nessas situações. Então, são tudo situações importantes para a evolução e o crescimento da nossa equipe. Aqui. Boa noite. Pedi só para falar um pouquinho da entrada do Nenê no segundo tempo, que mudou a dinâmica do jogo, criou as melhores oportunidades. O Nenê é um jogador importante do grupo, né? E tem jogado muito bem.
a gente priorizou hoje jogadores que pudessem... Terça ou amanhã de manhã temos treino. Terça-feira tem o primeiro jogo da Sul-Americana. Nenê vem de uma sequência de treinamentos e de jogos. Alguns jogadores também. E a gente oportunizando outros até para visualizar a característica, como é que é o comportamento dentro do campo, dentro do jogo. E quando ele entrou, deu uma boa dinâmica naquilo que a gente pensava de colocar um jogador por dentro para que a bola pudesse parar e a gente começar a pressionar e criar pressão na equipe adversária, mas infelizmente a gente não conseguiu com isso, com essa produção, o empate e a virada. Então, penso que nós tivemos, como eu disse, volume, predomínio do jogo, tomamos alguns contra-ataques, mas mesmo não só com a bola, no momento que nós perdíamos a bola também a gente teve muita dificuldade para perder e pressionar, para diminuir, porque é ali que você encontra a equipe desequilibrada. Então, realmente, hoje a gente teve dificuldade nesses aspectos, que é aquilo que a gente visualiza para melhorar para os próximos jogos. Daí, boa noite. Boa noite. Eu queria que você comentasse um pouco do Michel Araújo, que fez a estreia dele hoje, né? Foi logo depois que surgiu o gol, né? Que você chamou ele para entrar. E uma pergunta que você já tem respondido bastante nesse início, mas como a gente estava nas vésperas da Sul-Americana, te perguntado mais uma vez sobre o Ganso, se você conta com ele para esse jogo da Sul-Americana. Não. Ainda não. E o Michel é um jogador bem no caminho, com situações um pouco diferentes do Miguel, né? O jovem que é o Miguel, com as oportunidades que está tendo, que vai evoluir muito ainda. E o Michel é um cara que vem de uma escola totalmente de futebol, de ambiente, de cultura. Eu convivi muito no Internacional com muitos jogadores vindo do Uruguai, da Argentina, de todos os lugares, todas as cidades, os países sul-americanos, e sei que na maioria das vezes, não 100%, né? Mas na maioria das vezes os jogadores demoram um tempo para se adaptar, para ele se soltar, para ele conhecer. É a alimentação, é onde ele mora, lá ele já tinha um ambiente dele de amigos, de se aproximar. Aqui ele ainda está construindo tudo isso. Então a gente tem que ir com calma, tanto com ele quanto com o Pacheco, ir oportunizando quando der, conforme eles vão melhorando sua adaptação, situações, mas é importante também colocar ele, né? Era a estreia, a gente precisava de um jogador na parte ofensiva que pudesse ter uma finalização de fora da área, que ele tem boa finalização, que pudesse em algum momento ter um drible, mas ainda é um processo que a gente tem que ter muita calma para que ele possa se sentir bem ambientado, e pode ter certeza que quando ele estiver ambientado, quando ele estiver com essa confiança normal, natural, ele vai conseguir produzir o futebol dele. É um jovem também, né? Então a gente tem que ter muita calma. Odair, boa noite. O Wellington Silva foi anunciado ontem pelo Fluminense. Esse jogador é um pedido seu? É um pedido nosso, porque aqui, quando a gente traz um jogador, pode ter certeza que não existe um cara que decide aqui sozinho, né? Aqui as coisas são decididas em conjunto. Nós temos um presidente, nós temos uma direção de futebol, nós temos o Paulo Angione, nós temos uma comissão técnica que senta, conversa, tem planejamento, visualiza a oportunidade, né, sobre parte financeira, sobre todos esses aspectos, e aí a gente visualiza o mercado para que a gente possa trazer os jogadores para agregar qualidade ao time e à equipe. Como é que é? Se ele está vindo é porque ele é de bom agrado, né? Porque se ele não viesse, ele seria de mau agrado. Não concorda? Ah. O Wellington Silva é jogador do Fluminense, contrato até junho de 2020, porém está cedido ao Inter até junho de 2020. Se o Inter rescindir o contrato com ele lá, ele passa a ser jogador do Fluminense automaticamente. Odair. Não, mas eu preciso responder essa última questão que ele me fez sobre o mau agrado, né? Você pode ter certeza, mas pode ter certeza bem absoluta do que eu vou te dizer. Nenhum jogador que está no grupo do Fluminense ou vai estar no grupo do Fluminense não vai ser de bom agrado. Não tem a mínima possibilidade. Mínima. Nem conversa. Vai vir jogador para o Fluminense ou tem jogador no Fluminense que todos nós queremos, que temos possibilidade, porque eu quero também o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Mas a gente tem que ter calma nesses aspectos, né? Então, visualizar bem, saber o momento. E aqui nós somos bastante profissionais para isso. Então, pode ter certeza que jogador que está no grupo,
vai ser do nosso agrado, das nossas condições, e que a gente pensa que ele possa nos ajudar nessa caminhada longa, que é a caminhada difícil e longa que o Fluminense tem pela frente. Odair, pouco tempo para o próximo jogo, eu queria que você projetasse já esse confronto com o União La Calera, e falando a respeito dos jogadores, quem que você deve contar, quem que você não deve contar, se você já tem esse balanço aí para a próxima partida. Não tenho, infelizmente não tenho. São situações que implica ao treinador, por toda essa circunstância. Que dia é hoje? 2, 1. Eu estou perdendo o dia que é dezembro, primeiro, né, de fevereiro. Nós nos apresentamos dia 8, começamos a treinar dia 10. São 21 dias, não é isso? Jogamos 5 partidas em 21 dias e temos a sexta, agora terça-feira, em 24. Cada 3 dias um jogo, 7 dias para treinar. Com todos esses jogadores que saíram da equipe, que tinha um entrosamento natural e um conhecimento natural, e todos esses jogadores chegando, com mais as situações que a gente não pôde no início escrever, mais as lesões. Então, há uma caminhada de construção de equipe ainda. Esses momentos de dificuldade, eles vão acontecer no caminho. Nós estávamos até agora conseguindo ultrapassar tudo isso, passar por cima de todas essas dificuldades, conseguir o resultado, apresentar situações bem importantes, mesmo passando por tudo isso. Então, muita calma, muito trabalho, tem muita coisa pela frente. Por exemplo, terça-feira temos um jogo importante, porque lá também é um jogo difícil, tem características únicas, é um campo pequeno com grama sintética, né? Traz para uma outra característica de jogo. Depois desse jogo a gente já tem um clássico, depois do clássico provavelmente já tem Copa do Brasil, e que nós vamos conseguir a classificação, porque nós estamos trabalhando para isso, já tem semifinal. Então vamos vivendo jogo a jogo, definindo quem está com possibilidades físicas, mentais, de qualidade, de possibilidade técnica para ir para o jogo. E como eu disse, pode ter certeza que os jogadores que irão para campo são jogadores que, na nossa visualização, na nossa leitura, estão mais fortes para aquele momento, para que a gente possa enfrentar a partida e sairmos vencedores.